O Verdão, que no próximo domingo, 4 da tarde, encara o Bahia, jogando na Fonte Nova. E é claro, além deste tabu de 20 anos sem ganhar do Bahia, a gente tem aí outros tabus, né? Acho que em especial aí é o jejum. 9 jogos sem vitórias, o jejum do Rodrigo Pinho, que não marca há bastante tempo. E aí, o que o torcedor pode esperar da característica desse Bahia no próximo domingo? Até porque essa semana, Rogério, é bom a gente até falar pro nosso ouvinte que não teve janela pra imprensa, quer dizer, portões fechados lá no Alto da Glória, não deu pra acompanhar treino, não deu pra sequer entrevistar o técnico Antônio Carlos Zago. Nós não tivemos acesso a ninguém de forma oficial, né? O Coritiba não abriu. Mas o Rogério Scarione. Mas a gente Os acaba, passarinhos a gente acaba conversando ali nos bastidores com alguns atletas, com membros da comissão técnica, funcionários do clube. Então, através disso, a gente consegue trazer algumas informações para o nosso ouvinte da Jovem Pan News. Mas o que se tem ali para buscar desse time é que o Coritiba na última partida mostrou uma evolução, principalmente na parte defensiva. E aí eu trago um dado muito legal, TT, em relação à questão defensiva do Coritiba. O Coritiba, entre os 20 clubes da Série A, é o que tem a melhor média de desarmes por jogo. O Coxa tem 24,7 desarmes por partida. Ele é seguido pelo Fortaleza com 23,7. O Santos tem 21,3, o Atlético Mineiro tem 20 e o Cruzeiro tem 19,7. Então, nessa fase defensiva, que é algo que o Antônio Carlos Zago, inclusive, destacou muito após a partida contra o São Paulo, o Coritiba tem mostrado realmente que tem ali um encaixe um pouco melhor. Além disso, o Natanael, lateral direito do Coxa, ele tem a melhor média de desarmes da competição, com 6 por partida. O Jamerson, que é o outro lateral, ele tá na 6ª posição com 4,3 desarmes. Então, o que a gente acaba vendo, e até pelas informações que nós tivemos durante a semana, o Zago ele tem se preocupado um pouco mais com o setor ofensivo, que é algo que preocupa. O Coritiba tem apenas um gol na competição e que não foi marcado pelos seus atacantes. O gol foi feito pelo um médio volante. Inclusive, depois da partida contra o São Paulo, o Zago destacou essa evolução no ataque do Coritiba, mas também ressaltou as chances perdidas. São chances criadas, como o Felipe Dal que falou muito bem durante a semana, foram chances criadas pelo sistema de jogo do time e não propriamente por bola trabalhada. Os gols contra-ataque, né? Os gols que o Coritiba perdeu, especialmente o Aleph Manga, foram bolas de contra-ataque, foram bolas que foram lançadas. O Manga, como é um jogador que tem muito essa questão da velocidade, ele geralmente consegue sair em disparada e chegar à frente dos zagueiros. Então o Coritiba criou pelo menos 3 jogadas dessa forma e acabou desperdiçando. E aí, pelas informações que nós tivemos durante a semana, o setor ofensivo é o que preocupa mais a comissão técnica do Coritiba, que é justamente onde o Antônio Carlos Zago promoveu ali as maiores mudanças durante o treino. Até o sistema de jogo de 3-5-2 que o Zago testou numa situação ali, ele acabou mexendo no setor ofensivo. Ele tira o Rodrigo Pinho e aí coloca o Bosquilha. Também em outra situação, ele tira o Rodrigo Pinho e coloca o Zé Roberto para dar um pouco mais de referência dentro da área. Então o Coritiba ele deve mexer no time exatamente nessa questão ofensiva. O Coritiba tem a 5ª pior defesa da Série A no ano, no caso, né? 22 gols sofridos. Chegou até a melhor, né? Chegou até a melhor até o jogo contra o 23 gols Operário. sofridos. Então. 23? 23. Marcou 22 e sofreu 23. O Cano marcou 23. O Cano tem mais gols que o Coritiba na temporada. Inteiro. Sim. O Pedro tem 22, o Cano tem 23. Né? Então são jogadores que juntos estão fazendo, sozinhos, no caso, estão fazendo mais gols do que um time inteiro. E eu concordo com o Zago que ele precisa melhorar o ataque. Até porque, assim, a defesa mostrou uma evolução. Contra o São Paulo foi bem.
Foi nítido, né? Mas é cedo ainda também, né? É. Que apesar que é ok, eu achei que funcionou. Pode ser pra Claro uma que partida, exato. né? Encaixaram durante a partida. Perfeito, e- perfeito. Perfeito. Mas o Natanael, por exemplo, que eu acho que a maioria dos desarmes, né, passam muito por ele ali também, é um jogador que não se machuca quase, né? Ele tem uma minutagem bem alta, então é fundamental. E talvez, claro, se ele conseguir alcançar o melhor dele, né? Como já teve no ano passado, conseguir um desempenho melhor, eu acho que também facilita e ajusta o setor ofensivo. O Coxa, a gente tá esperando, no caso, uma sequência, né? Natural. Porque o Natanael tava muito mal na temporada. Muito mal. E ele foi muito bem contra o São Paulo. O Kusevich tava mal nos últimos jogos. Foi bem contra o São Paulo. No geral, o time foi bem contra o São Paulo. Bruno Viana evoluindo. Bruno Viana evoluindo. O Vitor Luiz muito bem. O Bruno Gomes muito bem. O William Farias muito bem. Mas não, eu ia falar que daí vem aquela questão das sombras que a gente sempre falou aqui desde que começou o bate-pronto, que enquanto não tivessem sombras, né, mas... se acomoda. Sim. Eu concordo. Mas será que o Marcos Vinícius é tanto sombra assim? Eu acho que não. Sabe? Pelo sentido... Não importa se é tanto, mas agora tem alguém pra disputar a posição. É que antes tinha o Diogo, só que o Diogo, tudo bem, não estreou como profissional ainda, né? Então, beleza, só que é por isso que eu tô falando que a gente tem que esperar uma regularidade pra saber se ele vai fazer 2, 3 jogos, 4, 5 jogos melhores, né? Ou se, o jogo contra o São Paulo foi só um recorte. Eu acho que a principal resposta para essa tua questão é exatamente a partida contra o Bahia. Porque agora Perfeito. sim o Antônio Carlos Zago teve uma semana cheia de treinos. E aí ele conseguiu levar o time a campo, ele conseguiu entender melhor o seu elenco, conseguiu conhecer um pouco mais do perfil dos seus jogadores, como é o Marcelino Moreno, que é a grande pauta da semana entre os torcedores do Coritiba. Então o Zago ele agora começa a poder, além da conversa que ele destaca muito, ele conseguiu levar o time para dentro do campo, para entender na prática o que ele pensa. E ele conhecer o time e os jogadores entenderem o que ele busca, porque a gente sentiu que naquele primeiro jogo que ele não estava à beira do gramado, os jogadores não tinham ainda captado, né? Ainda faltava talvez aquela... Ele conheceu o elenco e o elenco conhecer ele também. Exatamente. E é normal porque... Essa adaptação, né? Quando você tem uma troca, assim, numa semana que foi tão conturbada, né? Com o jogo de Campeonato Brasileiro, jogo de Copa do Brasil e jogo de Brasileiro de novo, em uma semana, isso tudo, né? Ficou jogo contra o Fortaleza, contra o Sport, viajando, e depois contra o São Paulo, voltando de viagem de Recife, que é uma viagem longa. Então, assim, qual que é o trabalho do treinador? Se eles não têm o que fazer muito, se ele não tem como pegar um treino e falar, hoje vou me dedicar a observar jogadores, não tem o que fazer. O cara tinha que passar vídeo, tinha que fazer regenerativo um dia, aí passava um vídeo e colocava os caras no campo, montava um time ali, o que ele achava melhor e pronto. Conversa. Até a partida contra o São Paulo, a comissão técnica do Zago, no geral, eles tinham tido 4 atividades de treino e 3 jogos oficiais. Não consegue decorar o nome do time inteiro, gente. Não consegue. E acho que o saldo positivo, claro, foi a questão defensiva, que a gente viu evolução, e também um lugar pro Vitor Luiz, né, que parecia um pouco deslocado com a chegada do Jamerson e agora se encaixou na defesa do Coritiba. E eu achei interessante porque, assim, o Vitor Luiz, na minha opinião, e eu falei isso várias vezes já... Ele vai ter uma característica que o zagueiro de ofício não tem. Com toda certeza. Não, mas eu quero dizer do Vitor Luiz antes. Tá. Pra mim, ele não fez por merecer perder a posição. Só que o Jamerson chegou muito bem. E o Jamerson foi contratado pra ser titular. É óbvio, né? O Coritiba pagou uma grana legal nele, né? Brigou muito por essa contratação, inclusive. É que ele tinha muitos pontos positivos, né? Exatamente. E ele tá mostrando que tem pontos positivos. E daí agora você ter o Vitor Luiz no elenco, que pela informação que eu tenho, o Rogério também tem essa informação, que é um baita de um cara. Que é um grande líder Que é um grande líder, que é um cara sensacional, sabe? Um cara que não faz mal pra ninguém. Você ter ele ali só é complicado. E eu sei porque ano passado, dentro do clube, o Coxa tinha o Egídio. O Egídio é um cara sensacional. E o Egídio é muito líder também. Então, mesmo o Egídio não estando no jogo, mesmo o Egídio não estando como titular,
ele pegava a palavra no vestiário, gritava, fazia, sabe, pra dar força pros caras. E o Vitor Luiz tem essa característica também. E daí achar um lugar no time pra ele, eu acho legal. Exatamente. Né? Mesmo que não seja na posição de ofício dele, e ele se mostrou muito útil como zagueiro até aqui. Integrado ali, Sim. participativo, né? Sim. Acho que essa liderança pro Curitiba, nesse momento de reconstrução, é fundamental, né? Porque, com certeza. Por mais que é um novo momento, um novo treinador, a gente sabe que a torcida, mesmo impaciente, ela sabe que precisa desse tempo para se adaptar, mas os jogadores ali, eles se sentem pressionados, né? Porque a expectativa era de um time que rendesse mais no início do Campeonato Brasileiro, que não sofresse já de largada dessa forma. Principalmente pelos 30 dias de trabalho antes dos jogos e por conta de que as informações de que esses dias foram muito bons. Com os jogos treinos, todo mundo tava elogiando muito o time, né? Tava competindo muito bem contra São Paulo, contra Corinthians, contra Londrina. Foram os 3, né? Então essa responsabilidade de cada um ali dentro, ela existe e um jogador que tem essa liderança, ele eleva, né? Faz com que essa responsabilidade se torne motivação e confiança e não, né, faça com que o time se encolha a cada desafio, porque cada jogo, até o Coritiba voltar a vencer, né? A gente espera que o Coritiba consiga já nesse próximo final de semana encarar o Bahia lá e conseguir, por que não, uma vitória fora de casa, realmente tire esse peso das costas e faça o time iniciar uma nova história no Brasileirão. E eu acho que também, falando desse jogo contra o Bahia, 2023 passa também no brilho dos jogadores para tentar melhorar a campanha do Coritiba fora de casa. O ano passado, durante o Campeonato Brasileiro, o Coxa fez a pior campanha de visitante da história do futebol, né? E isso é algo que incomoda muito a diretoria do Coritiba. Tanto é que, antes do Campeonato Brasileiro começar, eles contratam um coach mental. É assim que o Ricardo Borim, profissional dessa área, acaba se apresentando, para poder exatamente trabalhar a parte psicológica do time para que o Coritiba consiga conquistar pontos fora de casa, porque ano passado o Coxa ele fez uma boa campanha fora de casa, mas brigou até o final do campeonato contra o rebaixamento, exatamente por essa falta de equilíbrio. O Coritiba conseguia muitos pontos no Couto Pereira, mas fora de casa era presa fácil para qualquer adversário. Inclusive se manteve na primeira divisão graças à boa campanha que fez no Couto Pereira, em especial nas primeiras rodadas, né? Com certeza. Do Campeonato Brasileiro. A reta final também do Coritiba. A reta final também, mas inclusive até o jogo contra o Fortaleza agora, o Coritiba não perdia no Couto desde a derrota pro Galo, que foi a queda do Mourinho. Setembro do ano passado. Então fazia bastante tempo. Pô, eram 6, 7 meses que o Coxa não perdia. Tudo bem, tira um mês e meio ali sem jogar, mas, pô, são vários jogos. O Coxa ano passado se livrou do rebaixamento, claro, depois da vitória contra o Juventude, que foi a primeira e única fora, mas vencendo o Flamengo em casa. Sim. Né? Daí teve um jogo competitivo demais com o Corinthians. Poderia ter vencido, acabou levando aquele gol numa falha do Chancellor. Mérito também do Yuri Alberto, mas falha do Chancellor e o Corinthians acabou empatando 2-2. Então, pô, o Coxa tinha um time que amedrontava os adversários em casa. Não digo nem o time e elenco, mas jogar no Couto é difícil. O Coxa consegue impor muito mando de campo. E esse é um fenômeno que a gente tem muito no futebol brasileiro, né? Que os times em casa são leões e às vezes fora são os gatinhos. São gatinhos, não conseguem, né? Porque eu não entendo. É sério, eu não consigo entender. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não entra na tua e não entra do torcedor em casa também. E aí cria-se um bloqueio fora. Ele joga fora de uma maneira totalmente diferente, sabe? Tipo, até característica de jogo mesmo. Pra mim não faz sentido. Rogério, já dá pra gente ter uma ideia do time que entra em campo no próximo domingo? Tem aí um spoiler de escalação? Bom, a tendência é que o técnico Antônio Carlos Zago mantenha a mesma estrutura do time que foi a campo contra o São Paulo na última rodada. Então o Coritiba, ele deve começar com o Gabriel no gol. Aí uma zaga formada por Kusevich, Bruno Viana e Vitor Luiz, né, muito elogiado aqui pelos nossos comentaristas. Os dois alas serão Natanael e Jamerson. William Farias e Bruno Gomes se mantêm no meio campo da equipe. Aí vem a dúvida, né? O ataque vai ter Caio César e vai ter Manga.
aí tem 3 jogadores brigando por uma vaga. O Rodrigo Pinho, que pode ali optar o Zago pode optar pela manutenção do jogador na equipe, e brigando com ele tem o Bosquilha, que aí o Coritiba passaria a atuar num esquema 3-5-2, ou então o Zé Roberto, atacante, que treinou hoje, né? Teve ali algumas oportunidades para mostrar seu futebol nos treinos e tentar convencer o Zago de que ele pode ser titular contra o Bahia.